A gente acompanha atualmente alguns programas, entre esses programas o programa do William Vac, né, o WW, onde ele critica com frequência o governo do presidente Lula. A gente já sabe que o William Vac foi demitido da Rede Globo há um tempo atrás por ter envolvimento em uma polêmica envolvendo racismo, né, onde ele fazia um comentário com o entrevistado ali sobre um barulho que estaria acontecendo atrás dele, e tinha gente buzinando, gritando, aí ele falou pro convidado, já sabe o que é isso aí, né, preto. Ele tenta se defender, alega, mas na época isso foi o que viralizou e em tese ele teria dito isso aí. Então ele é um bolsonarista, que a gente já sabe, ele não esconde isso, tá? Só que agora, de acordo com o material publicado aqui na revista Fórum, assinado aqui pelo Julinho Bittencourt, a Joyce Hasselman, é uma entrevista que ela deu pro Antônio Tabet, tá? Deixa eu só tirar essas coisas daqui, porque fica tapando a visão. Ela admitiu aqui, na entrevista que ela deu para o Antônio Tabet, que ela indicou alguns nomes para o Bolsonaro. Entre os nomes que ela indicou ali para ocupar cargos no governo do Bolsonaro, estaria o nome do William Vac, que foi convidado para ser ministro do governo Bolsonaro, e também a Viviane Senna, que é a irmã do falecido piloto, né, o Ayrton Senna, e que ela disse que acabou sendo passada para trás, né? E aí a gente consegue descobrir duas coisas. A primeira, né, que o William Vac, descobrir não, né, confirmar que o William Vac sempre foi bolsonarista, e que agora faz sentido porque das passadas de pano de algumas coisas em relação ao governo Bolsonaro e as críticas exageradas ao governo do presidente Lula. Eu já fiz vídeos aqui, inclusive, questionando algumas posturas do William Vac. Talvez agora faça mais sentido ainda. E a gente precisa lembrar também outro ponto importante, que é a irmã do Ayrton Senna, a Viviane Senna, também bolsonarista, tá? Mas vamos ler aqui o material para vocês entenderem todo esse ponto. O William Vac foi convidado por Joyce Hasselman para ser ministro de Bolsonaro. A deputada considerava ter mesmo um poder ilimitado, pois também teria convidado Viviane Senna para a educação. Nenhum dos nomes emplacou. Veja o vídeo aqui que a gente vai mostrar para vocês da fala da Joyce Hasselman aqui, onde ela confirma isso lá pro Antônio Tabet. Vamos ouvir juntos Uma aqui. vez na vida, quando eu fui na casa do Bolsonaro no Rio de Janeiro levar Viviane Senna, que era a minha indicada para ser ministra da Educação. Né? E aí, o que eles fizeram? Atravessaram aquele idiota do Vélez, os filhos. Sendo que a gente já tinha fechado com a Viviane e com o Mozart. Né? Então, assim, olha o que a gente perdeu. Né? Teve um outro caso do William Vac. O William Vac eu convidei ele para ser o MRE, né? Relações Exteriores. Ele topou. Topou? Topou. E, curioso. Quando ele estava se organizando para ir para Brasília, eles atravessaram aquele imbecil do Ernesto Araújo. Então essa coisa que os filhos tinham ali, aquilo me apavorava. É engraçado, eu vou deixar aqui os créditos para o UOL e pro programa do Tabet, tá? É engraçado que ela sabia de tudo isso, né? Que o Ernesto Araújo era um idiota, que o Ricardo Vélez Rodrigues era um idiota, mas ela fazia parte no início do governo ali, não se incomodava tanto, só começou a se incomodar quando imaginou que tinha mais poder do que realmente tinha, tá? E o que é que fica claro aqui nessa situação, Carlito? Como é difícil, como a gente falar pra vocês aqui, como é atuar contra a mídia corporativista no Brasil. A gente viu, né, eu já mostrei pra vocês aqui, que o Aécio Neves tem um primo que é diretor de conteúdos lá no portal do Globo. E a gente mostrou também a relação próxima do Aécio com a Andréa Sadi, que hoje não é mais casada com o primo dele, mas ainda mantém uma boa relação com ele. Aí a gente tá vendo os ataques sendo feitos ao ministro Pimenta, ao presidente Lula, pelo PSDB, pelo Aécio Neves, que é um político hoje morto, politicamente falando, é um ser irrelevante. Tanto que o ministro Paulo Pimenta lembrou, né, ou melhor, fez questão de dizer que não sabia quem era ele, porque, né, quem é que lembra mais do que é o Aécio Neves? Virou pó, né, sem nenhum trocadilho, virou pó todo o capital político que ele chegou a construir em algum momento. E aí ele continua tendo força em alguns lugares. Ele foi levado recentemente no UOL para dar entrevista, ele é citado com frequência ali em palavras e em artigos publicados no Globo também, onde o primo dele é um dos diretores executivos ali. A Andréa Sadi tentou falar ali que se deveria indicar o Alckmin, alguém que não fosse ligado ao PT, porque isso geraria um problema, sabendo que o Alckmin tem um histórico com o PSDB, tanto que em São Paulo, em várias cidades do interior, candidatos apoiados pelo PSDB terão apoio do Geraldo Alckmin. Olha que interessante, né? Quem imaginaria que isso aconteceria? E aí, quando a gente vê toda essa situação, fica claro do porquê que a gente questiona as situações envolvendo a mídia brasileira. Não é que a gente não pode consumir mídia brasileira, não é que a gente não... Mídia que eu falo corporativista, tá? Não as alternativas. Não é que a gente vai ignorar o trabalho da Globo, da CNN, da Globo News, não. Mas a gente precisa ter um olhar crítico e entender, por exemplo, que essa ideia de querer se vender como isentão, se vender como neutro no jornalismo, não existe. O William Vac sabia dos ideais neonazistas e neofascistas do Bolsonaro.